Neste videocast, uma pergunta que não sai da cabeça. Você controla seu celular ou é ele quem controla você? Vivemos sempre conectados, nunca offline, mas será que estamos realmente no controle? Com Tony Hank, vamos descobrir 12 maneiras como o smartphone tem moldado nossa vida para o bem e para o mal. Aprenda a cultivar hábitos saudáveis, recuperar o equilíbrio e usar a tecnologia com sabedoria na era digital. Não saia daí, sua forma de ver o celular pode mudar para sempre. Mas antes, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Olá, hoje vamos fazer uma análise mais a fundo de algumas fontes bem interessantes que exploram algo que, tá na mão de todo mundo quase o tempo todo, o smartphone. Sim, temos aqui uns trechos bem significativos do livro 12 Ways Your Phone is Changing You, que seria algo como 12 maneiras como o seu celular está te mudando, do Tony Hank. O que a gente tem são endossos, o prefácio e uma introdução que entra numa coisa bem específica, uma pequena teologia da tecnologia. Isso. E a nossa ideia aqui hoje é tentar tirar as ideias principais, Como essa tecnologia tão presente pode estar moldando a gente, talvez de um jeito que a gente nem percebe direito. As fontes trazem uma visão cristã, claro, mas as perguntas que levantam sobre atenção, desejo, comunidade, isso vale para muita gente, não acha? Ah, com certeza. A presença do aparelho, o jeito como ele mexe nos nossos hábitos, nos relacionamentos, é um fenômeno cultural gigante, né? A visão religiosa dá um ângulo, mas as questões ali são bem humanas, universais mesmo. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Logo de cara, as fontes pegam aquela sensação meio ambígua que muita gente tem com o celular. Ele é visto como uma ferramenta incrível, mas também como fonte de, frustração. Essa dualidade é o ponto de partida mesmo. O prefácio usa umas imagens fortes para isso, né? De um lado é a praga da produtividade, o vampiro digital que rouba nosso tempo, nossa atenção. Do outro é o assistente pessoal incansável, um portal para o mundo. E tem uma imagem que me marcou, centauro cibernético. A ideia de que a gente está meio humano, meio máquina, sabe? Fundido com a tecnologia. Não é só uma coisa que a gente usa, vira parte de quem a gente é. É aquela sensação de sentir o bolso vazio e dar aquele mini pânico, né? Já sentiu isso? Já, totalmente. Mostra bem como essa linha entre a gente e a tecnologia ficou meio borrada. E essa fusão, essa proximidade toda começou de um jeito muito forte. As fontes lembram lá de 2007, o lançamento do iPhone pelo Steve Jobs. Aquela coisa do multitouch, a ideia de tocar sua música. Foi quase mágico, né? Mudou como a gente interagia com o computador. Foi um salto grande, né? Deixou de ser só função, virou experiência, intuição, quase como um sentido novo. E a galera adotou isso numa velocidade, os números que eles citam são, assim, impressionantes. Quase 1 bilhão de iPhones nos primeiros 10 anos. Isso sem nem contar o Android que explodiu junto, claro. Exato. E o hábito que se criou, que as fontes mencionam de pegar o celular em média a cada 4,3 minutos acordado. Isso é, historicamente falando, sem precedentes, essa frequência de interação com o objeto. A cada 4,3 minutos, nossa. Quando a gente para pensar nesse número, é meio assustador. Não é à toa que a revista Time, como eles citam aqui, chamou o iPhone de gadget mais influente de todos. Ele não mudou só a tecnologia, mudou a nossa relação com a informação e talvez até com o tempo. O fascinante aqui é essa velocidade toda. Tem um teólogo citado no prefácio, David Wells, que ele nota como em menos de, 20 anos, desde que a internet ficou popular, a gente se viu completamente mergulhado nesse ambiente digital. É uma virada cultural muito rápida, num piscar de olhos da história. E ele joga a pergunta-chave que fica ecoando nas fontes. O que isso está fazendo com a gente? Essa coisa de viver sempre conectado num universo virtual paralelo, como ele diz, que disputa nosso tempo e atenção com o mundo real, com as pessoas do lado. É algo para a gente pensar, né? E pensar rápido. Segundo outro cara citado, o eticista cristão Oliver O'Donovan, ele meio que coloca uma responsabilidade na nossa geração.
a tarefa única de entender para que servem essas novas mídias. Qual o lugar delas na vida humana? E o alerta dele é sério. O perigo não é só usar mal a ferramenta, mas deixar que a própria ferramenta dite o que a gente faz, o que a gente valoriza, o que a gente busca. A gente corre o risco de moldar nossos desejos e prioridades pelo que o celular oferece ou exige, em vez de fazer o contrário, né? Usar o celular para aquilo que a gente já decidiu que é importante. Isso levanta uma questão importante sobre o legado que a gente está deixando. O O'Donovan fala bem direto que, se a nossa geração errar a mão nisso, sabe? Se não conseguir usar essa tecnologia de um jeito sábio, quem vem depois vai herdar o problema. A responsa é gigante, porque os hábitos e as dependências que a gente cria agora podem ser bem difíceis de mudar depois. Essa preocupação forte aparece bastante nos vários comentários sobre o livro que as fontes trazem. Gente de áreas diferentes, teólogos, pastores, escritores, artistas, todos meio que falando a mesma coisa. O impacto na vida espiritual, a atenção que fica picada, a ansiedade que aumenta, a superficialidade às vezes nos relacionamentos, a dificuldade de equilibrar o uso para coisas boas, tipo conectar gente ou espalhar ideias, com as armadilhas óbvias. Um ponto que volta sempre é essa inversão meio sutil. Em vez da gente ser dono da tecnologia, a gente vira meio que escravo dela. A gente é usado pelo celular, pelas notificações que não param, pelos algoritmos que prendem a nossa atenção, em vez de a gente usar ele de propósito, com intenção. E fica claro também que essa tensão não é só algo que o autor vê nos outros. Ele vive isso. As fontes mostram a luta dele mesmo, que é de muita gente, né? De querer usar as coisas boas da tecnologia, ele mesmo usa para trabalho, online, por exemplo, mas ao mesmo tempo sentir que precisa muito parar e pensar nos próprios hábitos, nos impulsos, nas dependências. Não é uma crítica de longe, é de dentro para fora. Essa autocrítica é chave. Por isso o prefácio já avisa que a ideia não é ser contra a tecnologia, tecnofobia, nem achar que ela é perfeita, tecnofilia. O lance é buscar um melhor uso, aquele que ajuda a gente a florescer, a ter uma vida mais leve, mais cheia de sentido. E como é que se acha esse melhor uso? Pelo que as fontes dizem, não é só com aquele sentimento de culpa passageiro, sabe? Depois de ficar horas rolando a tela que some logo. Precisa de algo mais estruturado. Isso. Precisa desenvolver disciplinas. Não umas regras soltas, mas disciplinas que venham de prioridades claras, de convicções fortes sobre o que importa de verdade na vida. É um convite para alinhar o uso da tecnologia com os valores que a gente diz que tem. E isso leva a gente para uma parte bem central das fontes, que pode até soar meio inesperada. Uma tentativa de criar uma teologia da tecnologia. A ideia aqui não é só olhar o impacto agora, mas colocar a tecnologia numa história maior, com raízes que iriam lá para o começo da história humana, segundo essa visão. É uma abordagem que tenta dar uma profundidade histórica e um significado maior para o fenômeno da tecnologia. Em vez de ver o smartphone como só uma novidade solta, ele entra como o capítulo mais novo de uma longa história da nossa interação com a criação, com a inovação. E aqui é onde fica realmente interessante. A fonte usa um conceito do jardim à cidade. A leitura que eles fazem é que o plano original de Deus não era ficar parado num jardim, mas sim ter um desenvolvimento cultural, tecnológico, um refinar da criação pela inteligência e trabalho humano. A tecnologia seria, então, parte essencial do chamado para a gente cuidar do mundo. Exato. E a introdução do livro organiza essa pequena teologia da tecnologia em 9 pontos, que se conectam. Vamos agrupar eles para ficar mais fácil. O primeiro grupo lida com a relação entre tecnologia, criação e a queda. Como assim a queda? Primeiro, a tecnologia modifica a criação. Ponto 1. Desde a primeira ferramenta para plantar até os tratores com GPS de hoje, tecnologia sempre foi um jeito de reorganizar a matéria do mundo para coisas novas. Cozinhar, construir, fazer música, escrever é nossa capacidade de moldar o ambiente. Segundo, e ligado a isso, a tecnologia minimiza alguns efeitos da queda. Ponto 2. Num mundo com dificuldade e sofrimento, que na tradição cristã é simbolizado pela queda, a tecnologia parece como um presente, uma graça, para aliviar os pesos, remédio para dor, roupa para proteger, técnicas para deixar o trabalho menos pesado.
Entendi. Então ela ajuda a gente a lidar com um mundo que não é perfeito, mas talvez também lembre a gente dessa imperfeição, da nossa necessidade de soluções que vão além da tecnologia. Se conectarmos isso ao quadro geral, sim, a tecnologia traz alívio, melhorias que a gente não pode negar, mas não resolve a alienação básica ou as questões mais fundas da vida humana. É uma ferramenta útil, mas, né, limitada. Qual o próximo bloco de ideias? O segundo bloco foca na relação entre tecnologia, poder e autonomia humana. O ponto 3 é que a tecnologia estabelece poder humano. O exemplo clássico da história é dominar o ferro, que deu vantagem na guerra e na agricultura. Hoje, poder político e econômico está ligado direto com quem está na frente na tecnologia. Mas esse poder tem um lado meio dúbio, que aparece no ponto 6. A tecnologia também dá voz à autonomia humana, muitas vezes de um jeito rebelde. O exemplo da Bíblia é a Torre de Babel, a inovação usada para construir uma civilização que se basta, que busca a própria glória contra Deus. Tecnologia como ferramenta de poder, para o bem ou para o mal, dependendo da intenção por trás, isso faz sentido olhando para a história. Totalmente. O terceiro grupo de pontos fala de como a tecnologia se liga com o florescimento humano e as conexões. O ponto 4 diz que a tecnologia pode edificar almas, principalmente por meios que ajudam na adoração e a espalhar conhecimento espiritual. Instrumentos musicais, arquitetura de templos e, muito importante, tecnologias de escrita e impressão, papiro, códice, imprensa, que deixaram os textos sagrados acessíveis. O ponto 5 é que a tecnologia sustenta e capacita nossos corpos. Óculos, aparelho auditivo, prótese, medicina avançada e até roupa, que não só protege, mas diz quem a gente é. E o ponto 8 diz que a tecnologia molda todos os relacionamentos, com o ambiente, GPS mudando como a gente se localiza, uns com os outros, a comunicação digital mudando amizades e comunidades, e até nossa relação com o Deus, dando metáforas para a gente entender ele. Âmica? Exatamente. E isso leva para o último grupo, focado na relação entre tecnologia, soberania de Deus e como a gente entende Deus. O ponto 9 é que a tecnologia molda nossa teologia, nossas ideias sobre Deus. O exemplo é o relógio de bolso. A precisão dele inspirou a analogia do relojoeiro, argumento do design inteligente, mas também ajudou a surgir o deísmo, a ideia de um Deus longe, que deu corda no mundo e foi embora. As ferramentas que a gente cria mudam como a gente pensa sobre o Criador. E por último, o ponto 7, talvez o mais diferente. Deus governa soberanamente toda a tecnologia. Mesmo quando usada para o mal, como em Babel, Deus age. O exemplo máximo que a fonte dá é a cruz romana, uma tecnologia horrível de tortura que, na visão cristã, Deus usou de um jeito inesperado para salvar o mundo. O autor usa a expressão hackear a cruz, tipo subverter o propósito dela para cumprir um plano maior. Hackear a cruz, nossa, essa imagem é forte. Quer dizer que, mesmo nas piores coisas que a gente inventa, pode ter um propósito divino acontecendo ali por trás. Entender essa história longa, essa teologia da tecnologia, realmente dá uma lente diferente para a gente olhar o smartphone, né? Ele deixa de ser só um aparelhinho moderno e vira mais um elo nessa corrente complicada de inovação humana, cheio de potencial ambíguo dentro de uma história maior. Isso pode trazer aqueles estalos, aqueles momentos ahá, de entender melhor. Exatamente. Dá um quadro para a gente avaliar o nosso momento, não como algo totalmente novo, mas como uma intensificação de coisas antigas. E a intensidade é, de fato, um fator-chave aqui. Sim, as fontes batem muito a tecla da velocidade e da profundidade com que a gente adotou isso recentemente. Trazem dados, por exemplo, lá de 2015 nos Estados Unidos, mostrando que entre os jovens adultos, 18 a 29 anos, quem tinha smartphone pulou para 86% e tablet para 50% em só 4 anos. É uma curva de adoção quase vertical. E o interessante é que, nesse mesmo tempo,
ter outros aparelhos como o computador ou MP3 player estava diminuindo. O smartphone estava virando o centro da vida digital, né? Absorvendo funções de outros aparelhos. E isso permitiu aquele fenômeno que as fontes chamam de estar quase constantemente online. Em 2015, 36% dos jovens adultos americanos se viam assim, um estado de conexão que não dava nem para imaginar uma década antes. Essa rapidez toda levanta uma pergunta bem provocadora de um outro pensador citado nas fontes, o Jacques Ellul. Ele pergunta se essa nossa adaptação rápida é sinal da nossa capacidade incrível de aprender e ser flexível, ou se vem de algo mais sombrio, que ele chama de terrorismo da tecnologia. E o que seria esse terrorismo da tecnologia? Não é de violência física, né? Não, não. A ideia do Ellul, como está aqui, é mais sutil. É a pressão psicológica e social para a gente adotar a última tecnologia com medo de ficar para trás, obsoleto, irrelevante, seja culturalmente ou no trabalho. É o medo de não fazer mais parte, de perder chance, de não estar na conversa, de ser excluído. Tipo uma pressão meio escondida para aderir, mesmo sem a gente ter parado para pensar direito nas consequências. Uma pressão que pode levar a gente a adotar as coisas sem pensar, só reagindo, em vez de ser de propósito, intencional. É por isso que as fontes falam tanto da necessidade de autocrítica, de parar para refletir. E é aqui que entra a metáfora mais forte do prefácio, na minha opinião. Que seria? A comparação da tela do celular com o espelho de Ogessed. É uma referência direta a Harry Potter, aquele espelho mágico que não mostra a imagem da pessoa, mas sim o desejo mais fundo dela. Ogessed é desejo ao contrário, né? Uau, essa é forte. Então a ideia é que, quando a gente olha para a tela do celular, o que ela mostra não é só um mundo lá fora, mas um reflexo do que a gente quer, dos nossos desejos mais escondidos. Essa é a leitura que eles apresentam. O que a gente busca online, o que a gente clica, o que a gente curte, as notificações que chamam a gente, os apps que a gente abre sem nem pensar. Tudo isso, nessa visão, funciona como um espelho que mostra o que a gente realmente deseja, o que prende nosso coração, e nem sempre são os desejos que a gente gostaria de admitir que tem ou aqueles que a gente mostra para os outros. Isso é bem desconcertante. Talvez explique por que a gente protege tanto o celular, por que a ideia de alguém fuçar nele incomoda tanto. Será que não é só pela privacidade dos dados, mas pela privacidade da alma que ele acaba mostrando sem querer? É uma possibilidade que dá o que pensar, né? O celular como um diário que a gente não escreve de propósito. Um diário dos nossos desejos mais crus. Um pedacinho da nossa vida interior que a gente preferir esconder, às vezes até da gente mesmo. Então, o que tudo isso significa pra gente? Depois de olhar essas fontes, fica bem clara essa tensão principal. Os smartphones são ferramentas incríveis, muito integradas em quase tudo na vida moderna, dão conexão, informação, diversão, utilidade, de jeitos que a gente nunca viu antes. Sem dúvida. Mas essa integração toda vem com um preço potencial alto. As fontes mostram desafios reais de distração que não acaba mais, atenção que fica quebrada, potencial para vício comportamental e o impacto que pode ser bom ou ruim depende do uso na nossa vida interior, nos relacionamentos e, para quem tem essa dimensão espiritual, na conexão com o divino. E a visão teológica apresentada, mesmo vindo de uma tradição específica, dá um lembrete que vale para todo mundo. Tecnologia nunca é neutra, ela carrega valores, ela molda hábitos, ela reflete e aumenta desejos humanos. Ela faz parte de uma história longa de inovação e o uso dela sempre tem consequência. Pode levar a gente a construir coisas boas ou a cair em novas formas de escravidão, talvez, né? As fontes sugerem muito fortemente de que, talvez mais que qualquer outra tecnologia antes, nossos celulares funcionam como esses espelhos dos nossos desejos mais íntimos. E justamente por isso, elas convidam a gente para um exame de consciência digital, para uma avaliação crítica constante dos nossos hábitos. Não para gerar culpa que paralisa, mas para criar mais autoconsciência e intenção no uso. Um chamado para a gente ser mais deliberado, menos reativo na nossa relação com esses aparelhos tão presentes. Sim. E isso deixa a gente com um pensamento final para levar para casa, algo que sai direto dessa análise.
Considerando a velocidade impressionante com que a gente adotou essa tecnologia e esse poder quase mágico dela de espelhar nossos desejos mais fundos, que disciplina pessoal, mesmo que pareça pequena no começo, poderia começar a mudar o jeito como a gente usa o smartphone? Como a gente pode começar a transformar ele de um hábito muitas vezes automático, quase inconsciente, para uma ferramenta que a gente usa de propósito, alinhada com as prioridades que a gente diz ter para a nossa vida? Uma pergunta essencial para a gente continuar pensando sobre o nosso lugar nesse mundo cada vez mais conectado. Isso conclui nossa análise aprofundada de hoje. Agradecemos a companhia nesta exploração.